Irmãos, é momento de nós abrirmos a palavra do nosso Deus, momento de nós buscarmos ao Senhor, ouvindo aquilo que Ele tem para nós. Eu quero convidá-los, vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho de Cristo Jesus, segundo o relato de João, capítulo 1, nós leremos a partir do verso 35. E nós iremos até o verso 41. Eu lerei e os irmãos acompanharão da maneira que se encontram. Diz assim a palavra do nosso Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus, agora que nós abrimos a Tua palavra, nós recorremos a Ti mais uma vez, Te pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que habita em nossos corações, possa nos dar entendimento acerca da Tua palavra. Que Tu venha nos iluminar. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre o ministério de João Batista, precursor, aquele que havia sido anunciado nas profecias como a voz do deserto, aquele que veio para anunciar o Messias, o Cristo. E depois de batizar o Cristo e experimentar tudo aquilo que se deu naquele momento, no momento do batismo, céu aberto, o Espírito Santo em forma de pomba, a voz de Deus: eis o meu filho em quem me comprazo, tenho todo o meu prazer. Diz que no dia seguinte, após esse acontecimento, ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos de João Batista. E ali estava André, e aí, esse é um forte indício de que o segundo discípulo que estava ali, o de João Batista, era o próprio João o Evangelista. Alguém vai dizer assim: mas por quê? Porque o nome foi omitido. Ninguém faria isso senão ele próprio. Ninguém iria omitir o nome de João, o apóstolo, senão ele mesmo. Isso é lógico. E no decorrer de todo o Evangelho, ele não cita o seu próprio nome hora nenhuma. Quando ele vai falar sobre o relato onde ele estava presente e ele precisa falar acerca do seu posicionamento, ele se refere a si mesmo como aquele a quem Cristo amava. A ideia de que se ele era alguma coisa, ele era como alvo do amor de Deus. Isso é maravilhoso, né? Como alvo do amor de Deus. Se sou alguma coisa, sou porque sou alvo do amor de Deus. Então, lá estava, né? E nós cremos assim, João e também André. João Batista, ele anuncia mais uma vez que aquele era o Cristo, o Messias esperado e aguardado, anunciado pelos profetas, predito pelos ritos do Antigo Testamento, porque quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, ele está fazendo menção
de todo o Antigo Testamento, fazendo uma síntese de tudo aquilo que representava o cordeiro no cerimonial, onde o cordeiro era imolado, onde o sangue era derramado, na saída do Egito, na Páscoa, o sangue no umbral da porta, da casa onde o primogênito foi poupado, mas o cordeiro foi morto. Então, quando ele aponta, aqueles que andavam com João não tiveram dúvida nenhuma a respeito daquela mensagem, de que aquele era o Cordeiro de Deus prometido, aquele era o Cordeiro que derramaria o seu sangue para perdoar pecados, porque esse era o simbolismo do Cordeiro. É interessante a gente observar, porque aqui a gente já tem os dois primeiros discípulos, os dois primeiros apóstolos de Jesus. Anunciado por João Batista, Jesus Cristo agora passa a ser o centro da vida daqueles homens. Bom, até ali eles andavam com João. A partir daquele dia, eles deixaram de caminhar com João e partiram agora para andarem aos pés de Cristo Jesus. Uma nova perspectiva, uma nova caminhada agora se colocava diante daqueles homens, santos, virtuosos. Esse é o tema do nosso sermão. Por que santos virtuosos? Porque se a gente pensar, não é, em virtude como qualidade do que se conforma com, que considera aquilo que é correto, aquilo que é desejável do ponto de vista moral e religioso, a gente entende que esses homens, eles se tornam virtuosos porque justamente foram separados por Deus para se conformarem a tudo aquilo que o Senhor mesmo, Jesus Cristo, iria ensiná-los. E é interessante isso. E é isso que a igreja é, um lugar de santos virtuosos, que somos nós. Quando a gente pensa sobre o significado do nome de André, porque, veja, André é o irmão mais novo, de quem? De Pedro. Pedro era o irmão mais velho. O nome de Pedro é de origem hebraica, enquanto o nome de André é de origem grega. Isso significa que o mundo estava mudando. Na mesma família, sabe? O mundo está mudando. O evangelho vai alcançar todos aqueles que são alvos da graça e da misericórdia do Senhor, a partir de tudo que o Senhor propôs no Antigo Testamento, mas agora avançando na obra redentora de Cristo Jesus em favor de todos aqueles que são santos, chamados, escolhidos e eleitos por Ele, com graça e com misericórdia. Quando a gente pensa, no significado do nome, no nome grego, André, quer dizer, o viril. André é o viril. Bom, uma característica do guerreiro, daquele que sai para a guerra, daquele que sai para enfrentar a batalha, o combate, não é isso? E é interessante a gente observar que essas palavras, no latim, tanto virtude quanto virilidade, elas estão sob a mesma raiz. Sob a mesma raiz. A ideia de ser viril, de estar pronto para o combate, mas tudo isso com virtude. Tudo isso para colocar em prática verdadeiros valores e princípios formadores. Então, quando a gente experimenta o chamado de André, a gente, dali, a gente tira para nós, enquanto igreja, irmãos, exemplos daquilo que nós devemos ser. Porque santos virtuosos são aqueles que agora andam sob a perspectiva do Evangelho de Cristo Jesus. Diz o texto no versículo 35 até o versículo 37,
que depois que João apontou, e eles viram Jesus passar, os dois discípulos seguiram prontamente a Jesus. Eu fico imaginando quanto tempo seguindo João, né? E devia ser bom, né? João era conceituado. João, quando vinha do deserto, juntava a beça para ver João falar. João chegou a ser confundido por muitos como sendo a volta de Elias. Jesus, dando testemunho acerca de João Batista, disse que não houve nascido de mulher ninguém maior do que ele. Devia ser ótimo estar aos pés de João, devia ser ótimo caminhar com João, devia ser prazeroso, deveria ser uma bênção. E pelo que nós observamos, os dois eram do círculo mais próximo daquele que até então era o mestre a quem eles seguiam. A partir do momento que eles observaram que o próprio João aponta para o Cristo, na direção do Cristo, agora já não é mais para andar aqui, já não é mais para se deter aqui, agora eu preciso seguir os passos de Cristo Jesus. Aí é uma nova perspectiva, é ou não é? Lógico que é. Todos aqueles que são chamados por Cristo Jesus são chamados para uma nova perspectiva de vida. Deixando os prazeres, aquilo que parece confortável, agora nós vamos aprender de Cristo aquilo que nós devemos fazer, realizar, quem nós devemos ser. Nós vamos aprender de Cristo. É um passo de fé. E a partir desse passo, nós vamos experimentar, e nós experimentamos aquilo que Cristo mesmo propõe para nós enquanto igreja. Mudamos de perspectiva, já não enxergamos o mundo, aquilo que Paulo vai falar, e hoje pela manhã, o presbítero Daniel, em sua pregação, citou Romanos 12, lá no versículo 2, quando ele diz que é preciso uma mudança de mente, uma nova perspectiva, um novo jeito de encarar o mundo, de encarar a vida, de olhar as coisas à nossa volta. Isso vai, então, moldar o nosso comportamento, as nossas atitudes. Lógico. Isso vai virar carne em mim, isso vira carne em você. Não dá para estar desassociado, a vida desassociada daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente aprende. Não dá. É uma nova perspectiva. Já não sou eu fazendo aquilo que acho melhor, mas sou eu me rendendo ao senhorio de Cristo Jesus. É isso que é a igreja. Quando Ian vem aqui à frente e faz a pública profissão de fé, é isso que ele está dizendo. Já não é mais sobre Ian, agora será uma vida a serviço de Cristo Jesus. E é lógico que isso não anula o Ian como não anulou o André. Mas agora é o André pleno na presença de Deus, é o Ian pleno na presença de Deus, vivendo aquilo que é projeto de Deus para a criação do homem. Nós fomos criados para a honra e glória do Senhor. Então, agora nesse momento, a partir desse momento, nós viveremos plenamente para a honra e glória do Senhor, encontrando a razão da nossa vida. Em segundo lugar, esse é um coração de discípulo, porque os versos 37 e 39 diz o seguinte: os dois discípulos, ouvindo João dizer, seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. A ideia é muito interessante, porque quando Jesus faz a pergunta, a resposta já mostra o que eles estão querendo experimentar. Eles estão dizendo, aqui, nesse momento, nós somos discípulos, e tu és mestre. É isso que a gente quer. Mas como é difícil nos nossos dias, todo mundo quer ter razão, todo mundo quer colocar aquilo que acha em primeiro lugar, não é verdade? Como é difícil, no tempo em que o ego está sendo adorado, está sendo exaltado, não é isso? Faça o que você deseja, faça o que você quer, faça aquilo que é do seu interesse, liberte-se
Aí André e João vão nos ensinar aqui nessa passagem que não. Aqueles que mudaram de perspectiva, eles se colocam diante de Cristo como discípulos. Aprenderam muito de João, não aprenderam? Mas tudo que João aprendeu estava apontando para o Cristo. Então agora, tudo que eu vou aprender é novo. Se tudo que João ensinou apontava para ele, nós vamos começar agora, nessa nova caminhada. E agora é se submeter. Nós vamos nos submeter. O grande problema é quando a igreja deixa de se submeter, quando a gente começa a acreditar que a gente domina, que a gente está no controle, e aí as coisas elas passam a ser decididas segundo o nosso coração. Não, aqui santos virtuosos são aqueles que se colocam diante de Cristo como discípulos para se moldarem à vontade de Cristo. Não é o que eu acho, o que eu acredito. Eu estou aos pés de Cristo para ouvir o que Ele tem para mim. Quando a gente pensa, né, no nosso tempo, a ideia de que eu vou escolher uma igreja que me agrade mais. Então eu gosto de um culto assim. Então eu vou montando o culto, né, como se fosse lá um cardápio no self-service, né, onde eu vou montando o meu prato de acordo com o meu gosto. Então, eu vou frequentar uma igreja que seja dessa forma. E aí, eles nos ensinam que santos virtuosos são aqueles que se submetem inteiramente à dieta proposta por Cristo Jesus. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou viver agora é segundo a vontade de Cristo. Coração de discípulo, disposto a aprender. É impossível a gente experimentar uma caminhada que seja saudável na igreja se nós não tivermos um coração de discípulo. Se a gente não tiver boa disposição para aprender. Se a gente não tiver sempre, em primeiro lugar, a vontade, o interesse de buscar incessantemente aquilo que é a vontade de Deus, na sua palavra. Aí a gente entra com a palavra. Toda vez que a igreja abandona a palavra, toda vez que a igreja deixa de observar a palavra. E como que a gente faz isso? A gente faz isso de várias formas, como por exemplo, quando a gente deixa de ter um estudo bíblico na igreja, quando a gente deixa de ter um discipulado na igreja, quando a gente deixa de abrir mão de ter uma escola bíblica dominical na igreja, quando o púlpito ele serve a vários outros objetivos que senão a pregação da palavra. Quando a gente tem um culto com 2 horas de hinos, 40, 50 minutos de ofertório e 10 minutos onde se abre a palavra e o que se lê está totalmente fora daquilo que foi exposto logo depois que foi lida a palavra. Então, assim se escapa, assim a gente deixa de viver como verdadeiros discípulos. E é isso que a gente deve pensar que, de fato, vai nos levar sempre para longe do Senhor. Virtuosos, porque nós nos deixamos moldar pelos princípios propostos por Cristo Jesus. Eu gostaria de dizer para os irmãos que é com grande alegria, presbítero Jonas é minha testemunha, que todos esses jovens que nós recebemos hoje, todos eles, unânimes, disseram, assim que chegaram aqui, para nós, que a razão de terem buscado esse lugar como igreja para continuarem a caminhada foi a qualidade da mensagem que eles ouviram. Isso é motivo de grande alegria. Nós estamos falando de jovens. Podia ser muita coisa. Poderia ser as meninas da igreja, poderia ser os meninos da igreja, poderia ser as amizades, poderia ser aqui é um lugar no centro, então é um lugar que pode estar na moda, poderia ser isso. Não. Eles chegam dizendo o que nos atraiu nesse lugar foi aquilo que nós ouvimos do púlpito dessa igreja, que nos impactou,
que nos abençoou, que nos atraiu. É disso que a gente está falando. Eu divido com os irmãos porque esse deve ser o grande motivo da nossa alegria. Quando a gente pensa sobre a primeira igreja presbiteriana em Queimados, a gente deve pensar como avaliarmos o trabalho que nós estamos realizando, como nós temos a condição de avaliarmos aquilo que nós estamos fazendo. Bom, olhando para a caminhada de João e de André, eu gostaria de dizer para os irmãos que nós podemos avaliar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos realizando, justamente por essa régua, por esse compasso. De que, enquanto nós estivermos interessados em aprendermos aquilo que a palavra do Senhor ensina, esse lugar será lugar aonde Deus vai enviar todos aqueles que, enviados pelo Espírito Santo de Deus, farão parte desse trabalho. Amém, irmãos? Isso deve ser para nós motivo de grande alegria. Em terceiro lugar, nós devemos pensar que esses santos virtuosos, moldados pelos princípios propostos por Cristo Jesus, esses mudaram a perspectiva de vida. Esses têm um coração de discípulos, dispostos a aprenderem, e que naturalmente, vão cumprir com a missão proposta por Cristo Jesus. É com naturalidade, é com grande alegria. É como quem não tem mais nada para fazer, porque não tem. Olha o exemplo que nós vamos encontrar nos versículos 40 e 41. Ora, André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Olha só, mudou a perspectiva, se colocaram como discípulos diante de Cristo, experimentaram daquilo que Cristo propôs. Imediatamente, eles saíram da presença de Cristo. Para quê? Para quê? Para discutir quem é o melhor, se João conversou melhor com Jesus, se André estava numa postura mais adequada, e quem dos dois agradou mais Jesus, e com quem Jesus ficou mais bem impressionado aquele dia. Porque muitas vezes nós nos esquecemos que santos virtuosos escolhidos por Senhor, e que pelo Senhor, e por isso santos, né, separados para a obra, para o fazer, para o operar, para formar a igreja, esses que são moldados por Cristo Jesus, eles não ficam perdendo tempo com esse tipo de coisa, como a igreja não pode perder, para saber quem é o melhor, quem é o mais eloquente, quem domina mais uma determinada área. Não. Imediatamente o que pulsa no coração, o que direciona a vida, o que move o operar, é pregar, é falar de Jesus para quem a gente encontra. E diz o texto que imediatamente ele vai ao encontro do irmão, e o que ele fala com o irmão? Sobre a pescaria, sobre os projetos para o dia seguinte, as coisas que eles estavam pensando, que o Vasco esse ano não vai cair de jeito nenhum. Ele conversou sobre tudo isso? Não. Sabe por quê? Porque nada faz sentido. Porque não há por que perder tempo. Não há por que deixar isso em segundo plano. Em primeiro plano, o que a igreja faz? Tudo que a igreja faz, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, tudo que a igreja faz, ela faz com um objetivo: de anunciar a Cristo Jesus. Só estou dizendo isso, Jonathan, para a gente não perder tempo fazendo um monte de outras coisas, para a gente encher a nossa galeria de fotos, para a gente comunicar nas redes sociais, esquecendo que não há outra missão que seja mais importante para a igreja do que pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós achamos o Messias.
Ian vai sair daqui hoje alegre, feliz, e quem ele encontrar, ele vai dizer: o motivo da minha alegria e da minha satisfação é que eu fui encontrado por Cristo Jesus. E aí sim, tudo que a gente faz e tudo que a gente fizer vai ser bem feito. Vai ser com a aprovação do céu, vai ser para edificação de vidas, vai ser para abençoar as pessoas que estão à nossa volta. Pedro se tornou uma liderança. Pedro se tornou um referencial para a igreja. Pedro, um exemplo para todos nós, porque um santo virtuoso, moldado pela vontade de Cristo Jesus, ao encontrar com ele, não tinha outra coisa para dizer que senão: achamos o Messias. Irmãos, que nós, da primeira igreja presbiteriana em Queimados, em tudo aquilo que a gente continuar fazendo, em tudo aquilo que a gente continuar operando, tudo aquilo que a gente colocar na nossa mão, todos os nossos planos, objetivos, vamos fazer? Vamos. Mas qual é o objetivo? Não, o objetivo é ficar bonito, o objetivo é ficar, sabe, legal. Vem cá, mais legal, bacana, precisa ficar. Mas se a gente tiver o objetivo certo, qual é o objetivo? É pregar Jesus Cristo? É edificar vidas? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos realizar. Vamos unir forças. Aí Deus vai dar tempo, aí Deus vai dar recursos, e aí Deus vai nos dar a autoridade do céu para fazer, para pregar, para reunir, para realizar. Mas enquanto o objetivo for outro, enquanto a gente não conseguisse entender como santos virtuosos diante de Deus, prontos para a batalha, para o embate, mas com disposição de dar bom testemunho do Evangelho de Cristo para a edificação de vidas, para anunciar o ano aceitável do Senhor, aí tudo que a gente fizer fica restrito apenas às quatro paredes do templo e não tem significado algum. Sinceramente, como pastor, esse é o meu maior medo. E eu gostaria de dividir com vocês que são as minhas ovelhas. O meu maior medo é que nós estejamos o tempo todo reunidos, fazendo e operando, mas longe do objetivo traçado por Cristo Jesus. O meu maior medo é não deixar de fazer, mas se esquecer o motivo pelo qual eu tenho feito. O meu maior medo é não ser aquilo que Deus me chamou para ser. Porque muitas pessoas podem me ouvir, muitas pessoas podem adentrar por essas portas, mas se nós errarmos com respeito àquilo que nós fomos chamados para realizarmos, certamente não seremos bem-sucedidos. Certamente não avançaremos como igreja. E essa palavra é uma palavra para todos nós, desde o pastor, quando eu me preocupo com respeito ao meu chamado e o meu ministério, aquilo que eu tenho feito, eu divido com os irmãos, porque eu penso que deve ser a mesma preocupação do conselho dessa igreja, da liderança dessa igreja, das sociedades dessa igreja, da membresia dessa igreja. Nós não fazemos senão para a honra e glória do nome do Senhor. E assim seremos sempre bem-sucedidos. E assim nós vamos avançar. E assim nós vamos pregar e vamos anunciar. E assim o Senhor vai continuar enviando. Nós temos sido abençoados pelo Senhor, porque ao terminar o sermão, eu posso afirmar, como pastor dessa igreja, por tudo que o Senhor tem demonstrado para nós, pela noite que nós estamos vivendo agora, que essa igreja é constituída por santos virtuosos. Eu e você, sempre diante do Senhor pedindo por misericórdia, por graça, para que Ele tenha misericórdia de nós, sempre com uma perspectiva que parte do trono de Deus, sempre com o coração de discípulos, sempre fiéis à nossa missão. Que Deus nos abençoe.